Aprenda a ser demitido sem pedir demissão. Esse vídeo é para você que está interessado em sair da empresa em que ela te demita, mas você não quer pedir demissão para não perder os seus direitos. Então eu vou te explicar 4 situações nas quais você obriga a empresa a te mandar embora para que você receba todos os seus direitos. E essa informação vai explodir a sua cabeça. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu me chamo Eric Magalhães, sou advogado trabalhista há 18 anos, sócio do escritório Magalhães Moreno, um escritório especializado na advocacia trabalhista e previdenciária em prol dos trabalhadores. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer, eu quero começar contando uma história. Olha só, essa semana eu atendi aqui um trabalhador, ele exerce o cargo de açougueiro e trabalha na mesma empresa há 20 anos. Ele já se aposentou e ele pediu para a empresa demiti-lo, já que ele já está com uma idade avançada, já está aposentado e quer sair da empresa. A empresa falou: nananina, não vou te mandar embora. Se você quiser, peça as contas. Ele falou: puxa, mas eu estou trabalhando aqui há 20 anos, nunca pisei na bola com vocês. Vocês poderiam me mandar embora, né? Pois é, a empresa negou e não teve nenhuma consideração a esse trabalhador. Você deve se identificar com isso, não é mesmo? Acontece que esse cara, ele é açougueiro, a empresa não paga insalubridade para ele e sequer fornece os EPIs corretamente, porque o açougueiro ele tem que entrar naquelas câmeras frias, congeladas, de baixas temperaturas, e ele deveria receber um equipamento de proteção individual para entrar e sair dentro dessa câmera congelada e resfriada para tirar carne e colocar carne. Pois bem, imagina você trabalhando numa empresa há tanto tempo, e aí a empresa não tem nenhuma consideração por você e ainda não paga corretamente os seus direitos. Você consegue se enxergar dentro dessa situação? E aí, depois de ter trabalhado todo esse tempo dentro da empresa, você ainda se vê obrigado a pedir a conta e perder todos os seus direitos que você suou tanto para conquistar, quando a empresa sequer está fazendo o básico, que era cumprir os seus direitos. Nessa situação, o trabalhador tem todas as condições de forçar a empresa a demiti-lo sem ele pedir demissão. Isso é o que nós chamamos de rescisão indireta. É a atitude da qual o trabalhador dá uma justa causa na empresa pela empresa descumprir com obrigações. Obrigações que estão previstas na lei, que estão previstas no contrato de trabalho, que estão previstas como bons hábitos e costumes da sociedade ou que violam os direitos do trabalhador. Essa rescisão indireta, ela está prevista num artigo bem grande da CLT, que é a Consolidação das Leis dos Trabalhadores. Está previsto no artigo 483 da CLT. Mas fica calmo, eu não vou aqui colocar um artigo gigantesco e nem vou comentar esse artigo para você. Eu disse que eu ia explodir a sua cabeça e o intuito desse vídeo é fazer com que você entenda definitivamente quais são as situações que você pode requerer essa rescisão indireta, dando uma justa causa na sua empresa e fazendo com que você seja demitido sem perder nenhum direitos. Então eu categorizei, eu separei todo esse artigo, destrinchei ele para você em 4 situações, para que você entenda de uma forma simples, rápida e fácil os seus direitos. Então vamos lá. A primeira situação está relacionada aos seus salários. Então todas as situações em que a empresa violar os seus salários de qualquer forma é um caso grande de chances de você rescindir o seu contrato de trabalho. Imagina o seguinte, imagina que a empresa não está pagando os seus salários, que a empresa está atrasando os seus salários, que a empresa está te pagando salário por fora, que a empresa não está te pagando horas extras, que a empresa não está recolhendo o seu fundo de garantia, que a empresa, por exemplo, reduziu o valor do seu salário. Não é justo com o trabalhador ter reduzido os ganhos que ele necessita para sobreviver, aquilo que foi combinado com a empresa. Então, todas as situações que envolvem salários, segundo a lei, que está lá no artigo 483, dá direito ao trabalhador de requerer a rescisão indireta do contrato de trabalho. Essa é a justa causa. Agora, uma coisa vocês precisam entender, pessoal. Quando a gente fala de uma justa causa, precisa ser um fato grave. Então, vamos imaginar aqui em relação ao atraso dos salários. Esse atraso de salários está causando algum prejuízo grave na vida do trabalhador? Porque veja, se atrasou 1, 2 dias e isso não trouxe nenhuma consequência grave para o trabalhador, não necessariamente é um caso de justa causa. Cada caso precisa ser analisado individualmente.
O atraso de 2 dias para um pode não ocasionar nenhum dano. O atraso de 2 dias para outro trabalhador pode ocasionar um tremendo dano. Vamos imaginar que você paga a prestação de uma casa e a sua casa precisa ser paga justamente naquele dia. E você reiteradamente está tendo atraso de salários, não está conseguindo pagar sua prestação, está pagando juros. É uma situação bem diferente de um outro trabalhador, da qual um atraso de 2 dias não causa nenhuma consequência. Então, via de regra, um atraso simples que não ocasiona nenhum dano ao trabalhador não seria caso de rescisão indireta. Atrasos reiterados que costumam ocasionar problemas, complicações ao trabalhador, podem sim ser situações ensejadoras da rescisão indireta, portanto, dessa demissão por justa causa na empresa. A segunda situação, pessoal, imagina o seguinte: no dia a dia, a gente tem aquele ditado que diz que o que é combinado não é caro, correto? Então, você assinou um contrato de trabalho com a sua empresa. Esse contrato de trabalho ali gera direitos e obrigações tanto para você quanto para a empresa. Todas as vezes em que a empresa, então, descumpre com as obrigações do seu contrato de trabalho que ela assumiu com você no momento da sua contratação, também são casos de rescisão indireta. Olha um exemplo de situações em que a empresa quebra com aquilo que foi contratado, acordado com você. Imagina que você foi contratado para exercer uma função, vou dar um exemplo aqui, uma função de gerente, tá? Gerente de vendas. E você recebe um salário de gerente de vendas. Porém, passado alguns meses, a empresa faz o quê? Ela te coloca como um vendedor. Ela te tira da condição de gerente e te rebaixa de cargo. Nada contra os vendedores, mas você foi contratado para ser gerente. Se a empresa não tem interesse em que você seja um gerente, ela não pode simplesmente te rebaixar de cargos, ainda mais sem o seu consentimento. Isso configura uma quebra de contrato que sujeita a sua empresa à rescisão indireta, te dando os direitos de romper aquele contrato de trabalho e receber todos os direitos como se a empresa estivesse te demitindo. E por sinal, olha só, essa é uma tática que as empresas usam e muito. Coloca ali um chefe num setorzinho meio que largado, abandonado, para forçar ele a pedir a demissão. Então não entra nessa onda da empresa. Se você está assistindo esse vídeo, se você conhece alguém que está passando por essa situação, já compartilhe esse vídeo com ele, porque ele não precisa pedir demissão. Ele pode procurar um advogado especialista para pedir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. A terceira situação é o maior bem que nós temos é o direito à nossa saúde e à nossa vida. Então pensa da seguinte forma: todas as vezes em que a sua empresa está te colocando em algum risco potencial à sua saúde, segurança e à sua vida, essa também é uma situação ensejadora da rescisão indireta. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Imagina que você trabalha em altura e a sua empresa não te dá os EPIs para você trabalhar em altura. Que você trabalha exposto a ruídos ou exposto a alguma situação que coloca em segurança a sua saúde ou a sua vida. Por exemplo, um vigilante que precisa ali ter um combate ostensivo à segurança. E aí o colete daquele vigilante está vencido. Ou sequer há o fornecimento de colete. Como é que essa pessoa vai conseguir exercer aquele trabalho, aquela profissão, sendo que o que ele precisa para exercer bem aquela profissão está sendo sonegado pela empresa? Está sendo negado pela empresa, ou a empresa está atuando com descaso, com negligência, está colocando ordens nos seus ombros que podem te impedir de, inclusive, sobreviver. Todas as situações, então, que envolvem a sua segurança, a sua vida, a sua saúde, são ensejadoras dessa demissão por justa causa que você pode dar à empresa. E a quarta situação que está prevista na lei envolve a sua honra, os seus valores. O que é isso, Eric? Toda vez que a empresa atenta contra a sua honra, a sua família, que a empresa pratica o bullying, o assédio contra você, são situações que ensejam esse título que nós estamos falando, a rescisão indireta. Eu estou falando muito de rescisão indireta, demissão por justa causa, que é para você entender de todas essas situações. Porque, infelizmente, muitos trabalhadores ainda não sabem desses direitos e pedem demissão e depois até se arrependem de ter pedido demissão. Pediram porque não sabiam dessa informação que eu estou passando para vocês. Agora, vocês que estão assistindo esse vídeo,
com certeza tem condições de não mais pedir demissão e exercer esses direitos. Então, se você sofre bullying, assédio moral, assédio sexual, ofensas, se a empresa pratica coisas aí no seu trabalho que ofendem a moral, a ética, os bons costumes, as leis das quais você não concorda, e isso viola a sua dignidade, você pode sim também dar uma justa causa na empresa. Bom, agora você já sabe quais são as situações que dão direito a você de requerer essa rescisão indireta. Agora, eu preciso te alertar que não é simplesmente chegar batendo lá na empresa e falando: ô, vim te dar uma rescisão indireta aqui, porque eu vi um vídeo lá daquele advogado no YouTube e vim te dar uma rescisão indireta aqui. Assina aqui a minha demissão aqui, que eu tô te mandando embora por justa causa. Não é assim, pessoal. Você precisa procurar um advogado. Primeiro, ele precisa analisar o seu caso. Eu já falei isso aqui anteriormente. Cada caso é um caso. E você vai precisar notificar a empresa, entrar com uma ação judicial. O juiz vai precisar analisar o seu caso. Você vai precisar ter provas. Eu já tenho vídeos aqui no nosso canal explicando sobre provas. Depois você dá uma pesquisadinha aqui sobre provas, como provar os seus direitos. Se você provar todas essas situações que eu apresentei aqui, certamente você tem chances, tem condições de conseguir a rescisão indireta do seu contrato de trabalho, dando uma justa causa na empresa, aprendendo a ser demitido sem perder nenhum dos seus direitos. Viu só? Não é tão difícil. Simplificando lá o artigo 483 da CLT, agora você sabe todas as situações, todas as hipóteses nas quais você tem direito a requerer a sua rescisão indireta. Eu te convido, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve para você receber conteúdos, essas dicas, essas orientações. Todas as semanas nós passamos aqui conteúdo inédito para vocês, de uma forma simplificada e direta, para que vocês possam entender melhor os seus direitos. E se você conhece alguém que está passando por essa situação, envie o vídeo para ele. E se você tiver dúvidas, deixe aí nos comentários. Até o nosso próximo vídeo.